Seja bem-vindo a mais um podcast, o podcast do TiarajuCast. E hoje a gente está com o Josias, que vem de longe, e a Esther, que não é tão de longe assim. Quero dar umas boas-vindas para... Veio em que cidade mesmo? Oi, pessoal, Santo Augusto, Santo Rio Grande do Sul. Augusto. É longe para quem? Quantas horas dá de viagem de lá para cá? Mais ou menos? Depende, né? Se você vem parando e tal, fazendo algumas paradas extras, mas em média, eu acho que a gente levou 9 horas, né? 9 horas. É que eu sou do cantinho do estado do Rio Grande do Sul. Muito embora a gente veio da região metropolitana de Porto Alegre. Eu trouxe minha mãe e meu padrasto juntos. E vim visitar a minha mana. E também a minha querida sobrinha, meu cunhado, estamos aqui. É um show de bola. É um privilégio. Que bom. Pessoal, o que é? Foi uma loucura hoje a Esther, não foi hoje, foi ontem à noite a Esther me ligou e disse, vamos fazer um podcast. Eu disse, não, Esther, calma, tem que planejar, tudo mais. Não, mas vamos lá, senão ele vai embora. E aí disse, não, vamos fazer esse movimento e vamos fazer acontecer. E já aconteceu um pouco de tudo, já caiu a câmera, coisa que nunca tinha acontecido. E ainda bem que fui eu que derrubei e tá tudo certo, tá gravando. E a ideia hoje é fazer o quê? É se aproximar um pouquinho mais de Deus. A gente tem esse TiarajuCast, ele é um pouquinho diferente. O O não é, o não é, estou diferente. Até a minha esposa me falou isso ontem, que eu estava bem diferente. E não sei se é bom ou é ruim, mas eu acredito que é bom. Pelo movimento que eu estou fazendo. E querendo ou não, faz essa diferença. Esther, se apresenta um pouquinho. Quem é Esther Portela? Olá, Noel, tudo bem? Que bom estar aqui hoje sentada nessa mesa, tá com meu tio, JP, uma grande inspiração na voz. Olá para todos vocês que me assistem, que bom estar aqui com vocês. Eu sou Esther Portela, sou uma filha amada do Deus vivo, apaixonada por Jesus, falo dele o tempo todo e estou aqui na cidade de Camboriú, cumprindo uma promessa de Deus na minha vida, vivendo o extraordinário, me esforçando para viver o propósito inteiro de Deus aqui. E gosto muito de falar do reino de Deus, é por isso que estou aqui sentado diante de vocês, que o que Deus conecta sempre são propósitos, não só pessoas. Então essa sou eu, apaixonada por Jesus. E gosto muito de cantar. Daqui a pouco vai ter música. Vai ter música, né, Noel? Isso, vai ter música, sim. Então, pensando um pouquinho, vamos, JP, trazer um pouquinho da tua história. A Esther, gira e mexe sempre, tá aqui no estúdio, o pessoal conhece aqui da nossa região, mas conta um pouquinho da tua história. Até eu achei a graça que ele diz assim, quero ouvir minha história, tudo bem, mas o foco principal é Jesus, né? É a estrada, né? É o reino. E eu achei tão legal isso que, querendo ou não, tu tira, assim, não sou eu a personagem principal. A personagem principal é Deus, né? Mas conta um pouquinho só para o pessoal conhecer um pouquinho da tua história e logo a gente já entra aí no reino, ou estamos no reino. Perfeito. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por essa oportunidade, a você por abrir as portas aqui do podcast Tiaraju e a minha querida sobrinha também, que me apresentou você. E eu creio, como disse a Esther, Deus não faz nada sem propósito. Inclusive, Provérbios capítulo 16, verso 1 nos diz que o homem poderá fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Também diz Provérbios de Salomão que muitos propósitos há no coração do homem, mas o que permanece são os desígnios do Senhor. Então, ainda que a gente trace o nosso caminho, o Senhor nos dirige os passos. Então, eu creio que nós estamos aqui na direção de Deus para falar das coisas de Deus, porque Ele é o único digno e merecedor de toda a honra e toda a glória. Esse é o nosso propósito, glorificar a Jesus pelo tanto que Ele já fez por nós e continua fazendo. Uma obra impagável, foi um alto preço que Jesus nos conquistou na cruz do Calvário, para hoje estamos aqui com alegria, sendo seus discípulos, andando como ele andou, como diz as Escrituras, em amor. O que a base do Evangelho é o amor. E esse grande amor nos conquistou, assim como conquistou também o teu coração, Tiaraju. E todos os corações que ouvem o Evangelho e que abrem o seu coração, assim como Lídia em Atos dos Apóstolos,
ela ouviu o evangelho da boca do apóstolo Paulo e diz as escrituras que o Espírito Santo lhe abria o coração para ela entender a palavra e ela se converteu a Jesus. Uma das primeiras igrejas, aliás, se não a primeira em Antioquia, começou na casa de Lídia. E o evangelho se esparramou, chegando até nós, nos nossos dias hoje. Então, para nós é um privilégio poder estar aqui, falando desse grande amor, o amor de Deus. Quanto à tua pergunta, realmente, o reino de Deus, muitos estão correndo atrás de um Deus que se fala aqui, ali, mas o reino de Deus, disse o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 14, não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E muitos já foram atrás de certos anúncios e Jesus nos advertiu nos evangelhos que chegaria o tempo em que muitos diriam, ei-lo aqui, ei-lo ali, digo-vos, não vão atrás, porque o reino de Deus está dentro de vós. É uma obra extraordinária que o Espírito Santo faz na vida de todo aquele que crê. E para crer basta ouvir, porque Paulo explica em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Quanto mais nós ouvimos, mais nós cremos e mais nós somos convencidos pelo Espírito Santo que esse é o caminho, essa é a verdade e essa é a vida que nos conduz à eternidade, à salvação, à vida eterna. E todo ser humano precisa. Respondendo, concluindo a minha resposta, nós estamos vivendo dias difíceis, onde a humanidade está desorientada. O homem não se entende, guerras, rumores de guerras, cada vez mais se acentuando. As escrituras dizem que isso se chama princípio das dores. E o homem, quando não busca a Deus, essa verdade, diz as escrituras que há caminhos que para o homem parecem caminhos de bem, mas ao cabo dão em caminhos de morte. Aí quando você olha para o Evangelho, em João capítulo 14, verso 6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E é isso, somente isso que a humanidade precisa, conhecer a Cristo, ter um encontro com Jesus Cristo. Eu concluo essa resposta lembrando-me do que passou o então apóstolo Paulo na sua vida antiga, então como Saulo, era perseguidor do povo de Deus. E ele fazia isso, pior, atribuindo a Deus aquela obra. Ele havia sido instruído daquela forma. Mas então, a caminho de Damasco, ele tem um encontro com o Rei da Glória, Jesus Cristo. E ali muda toda a sua história, assim como nós. Tivemos um encontro e o Senhor começou uma grande obra. Como disse o próprio apóstolo Paulo, lá em Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra em vós, estará vos aperfeiçoando até a volta de Jesus. Estamos sendo trabalhados por Deus, através da ação gloriosa do Espírito Santo, mediante a instrução da palavra de Deus, que é tudo que nós precisamos. As demais coisas, Jesus disse, virão por acréscimo, quando nós entendemos que priorizar o reino de Deus e a sua justiça é o suficiente para nós sermos acrescentados em bênçãos e mais bênçãos nas nossas vidas. Show! Já começou aí com o naipe lá em cima, hein, Esther? Ah, esse tá prometendo, né? Tá forte tá aqui a coisa. Tá prometendo bastante. Ô, Esther, conta um pouquinho também, um pouquinho da tua história. Apesar que já tá próximo aqui, né? Vive o Tiaraju Studio e o Tiaraju Studio vive também a Louve. Conta um pouquinho da tua história, como surgiu a Louve, faz favor. Bom, gente, eu tenho uma escola Louve, uma escola de músicos, de artistas, pessoas que amam pintura, dança, música. A música, ela tá em mim, o Noel, desde criança. Desde pequena, sempre me chamou a atenção os instrumentos. Comecei a tocar sozinha, em vez de ter brinquedo, eu me atraía a instrumentos. E desde pequena querendo ensinar também. E graças ao Senhor, a minha família estava ali apoiando, incentivando de alguma forma. O pai e a mãe viu o potencial e estavam sempre ali naquele incentivo. E com 2 anos e meio eu cantei pela primeira vez na Assembleia de Deus, lá de Cruz Alta. Cantei mesmo, pedi oportunidade
oportunidade, fui lá, cantei uma música, e depois que me deram o microfone, nunca mais eu parei de cantar. Então, gosto muito de cantar, mas por trás disso, hoje eu canto com propósito, e por isso que o que estava dentro de mim foi crescendo, e eu costumo dizer que a escola Louve é o meu coração batendo fora agora. Agora eu tenho uma estrutura que mostra a minha essência. Então, aquilo que eu estou vivendo hoje, eu consigo passar para frente através do conhecimento, através do meu time, meus professores, todos trazendo essa mesma motivação, que entendendo que a música, a técnica, juntamente com uma unção, com um dom vindo de Deus, a gente consegue potencializar isso, isso vira uma ferramenta onde muitas pessoas podem ser tocadas por Deus, podem receber uma mensagem de esperança através dessa música. Então, a gente está treinando lá pessoas para ir e alcançar lugares que às vezes minha voz nunca vai chegar, eu nunca vou conseguir, mas essa pessoa vai conseguir estar lá. Isso é a Louve Escola de Música e Artes. Show de bola. Ficar pensando um pouquinho disso esse podcast podia ser uns 3, 4, mas vamos puxar, mas segurar um pouquinho sobre isso. Eu, o Noel, né, sou fotógrafo, formado como fotógrafo e trabalho em cima disso. E aí, no começo desse ano, a gente deu um curso de fotografia voltado, né, para mídias na igreja e tudo mais. E no começo, quando eu fui convertido, entender um pouquinho esse processo, eu não entendia muito bem. E aí, hoje, eu vejo a técnica é importante e aí vamos tentar trabalhar um pouquinho nas nossas áreas, que eu acho bem legal isso. Querendo ou não, eu como fotógrafo, eu fiquei pensando assim, eu sou acostumado a fotografar casamento, tipo, para mim não tenho, a parte técnica para mim é bem tranquilo. Só que aí, quando vai para a igreja, eu não entendia, não dá para fazer uma foto mais ou menos, ou ela é bem quadrada e tudo mais, mas tem mais coisa ali por trás. E aí, vamos falar um pouquinho também da técnica querendo ou não, do radialista, para estar trazendo um pouquinho disso, e seja da Esther também, porque o pessoal acha que não é só simplesmente ir lá, pegar e vou cantar e deu, né? Tem todo um por trás. Vamos falar, eu sei que, cara, que o nosso tempo é limitado, mas vamos trazer um pouquinho para isso, vamos falar qual a importância da técnica juntado com a unção. Tem bondade. Olha só que interessante, né? É um assunto bem palpitante. Você quer falar primeiro? Amém, vou falar assim. Bom, a técnica é uma estratégia. Quanto mais eu sei de conhecimento, mais eu sou cobrada, mais eu ganho autoridade em alguns lugares. Então, o conhecimento é vida. E então a própria Escritura nos dá essa direção: conhecereis a verdade vos libertará. Então a verdade é o próprio Cristo. E então, quando eu estou estudando, é igual ler a Bíblia. Você abre a Bíblia, se você abrir a Bíblia para estudo, ela vai ser um livro. Mas agora, quando você abre a Bíblia e entende que ela é um livro de mistérios, é uma revelação que está por trás, oculta atrás de uma frase, atrás de um versículo, mas é algo que tu tem que investigar, aquilo já não é mais um livro. Muito bom. Isso para mim já seria a unção. Então, tecnicamente, é um estudo, mas de nada vale se eu não tiver a unção. A unção é o poder que me aperfeiçoa. A unção, ela faz com que, às vezes, a gente pode ter um temperamento mais estável, mais introvertido, mas a pessoa pode ter conhecimento, e quando ela vem com aquela porção de unção, a unção faz ela ser ousada, ser corajosa, fazer o que precisa ser feito, porque a unção é algo que vem de cima, não tem nada a ver com a terra. Isso para mim é a diferença entre técnica e unção. E uma teoria que a gente ouviu muito falar, técnica versus unção. Isso não existe na escola Louve. Técnica e unção andam juntos.
Quanto mais eu sei, mais ele derrama e assim eu vou indo. É tudo uma estratégia, Noel. Eu costumo dizer que eu tô sempre disfarçada. Tem alguns lugares que eu entro como cantora gospel, cantora de evento. Tem outras que eu entro como empresária, outros que eu entro como pastora. Mas é um disfarce, é uma estratégia que a técnica me leva, mas para que a glória de Deus se manifeste através dessa profissão. Isso aí, tu concorda, JP? Interessante, eu acho que eu agora vou responder a primeira pergunta por completo, né? Quem sou eu, de onde vim, envolvendo esse assunto da questão da técnica, da unção e tal. Atualmente eu estou fazendo um trabalho para o Senhor Jesus na cidade de Santo Augusto, meu pastor presidente é o pastor Uradi Barbosa, mas eu sou filho de pastor, somos filhos de pastor, né? A Esther também. Então tem toda uma história, uma trajetória, como foi dito aqui antes, foi mencionado, acho que foi por ti, né, Esther? Deus une propósitos. Então há um propósito maior. Eu estive 22 anos afastado dos caminhos do Senhor. Nasci em berço esplêndido, vamos dizer assim. Filho de pastor, aquela educação, nos caminhos do Senhor, etc. e tal. Acabei me perdendo um período, 22 anos. Mas eu aprendi muita coisa lá no secular. A comunicação é uma delas. Sou radialista desde os 14, 15 anos de idade. Saí para cumprir o serviço militar. Retornei. Até no serviço militar eu trabalhei no setor das comunicação. E retornei e aprendi algumas técnicas interessantes no rádio. Só que hoje Deus me usa tudo isso, essa bagagem de conhecimento, para o reino de Deus, para engrandecer o nome do Senhor. Então é muito importante você ter técnica. Mas se não tiver a unção, de nada vai adiantar a técnica. E esse é um grande equívoco que nos nossos dias está acontecendo. Muitas vezes as pessoas se preocupam com performance e a intimidade com Deus é zero. O conhecimento de Bíblia é zero, entendeu? Então isso afeta muito para o desenvolvimento do trabalho. Para Deus tem que ser com excelência, tem que haver uma entrega, tem que haver uma busca. O conhecimento é bom. Mas se não tiver o respaldo do Espírito Santo, vai ser apenas mais um falando no mundo sem retorno. E eu aposto muito no retorno. Eu creio que o Evangelho ele traz retorno. É um Evangelho de resultados. Que resultado é esse? Para engrandecer o nome do Senhor, para resgatar as pessoas da vã maneira de viver, transformando vida, curando de enfermidades, sabe? Transformando o caminho das pessoas, trazendo paz, alegria, aonde há dor, choro e sofrimento. Entra o reino que é pregado através do Evangelho de Jesus Cristo, muda as pessoas. Concluindo, Provérbios capítulo 3, verso 13. Técnica e unção, né? Tem uma palavra que diz assim: bem-aventurado é o homem que acha a sabedoria e o que adquire o conhecimento. O conhecimento você vai ter que adquirir, você vai ter que investir tempo, investir valores, né? Para você ter acesso ao conhecimento. Mas a sabedoria você não compra. A sabedoria vem do alto, através de um coração rendido ao Senhor, uma entrega. Então, a Bíblia diz que é bem-aventurado, ou seja, mais do que feliz é o homem que acha a sabedoria e o que adquire o conhecimento. Isso é importante para você conseguir ultrapassar limites. Somos limitados. Então você vai entrar numa nova dimensão de fé, uma fé sobrenatural que é oriunda da palavra de Deus. Então o conhecimento você vai investir, mas a sabedoria vem do alto. E o que precisa? Um coração sincero diante de Deus. Eu quero isso para mim. E Deus vai alcançar. E a gente vê muito isso, né, Esther? Seja lá com o Carlos nunca tinha feito, né, querendo lá no... da minha igreja, o Carlos nunca tinha feito aula e aí aprendia no YouTube, se virando e correndo atrás. E aí quando o Carlos começa a fazer as aulas ali na Louve, assim, eu que não entendo nada de ouvido, cara, melhorou muito a qualidade dele. Imagina Uau. o que foi dos outros, né? E eu vejo assim um salto muito grande. E às vezes o pessoal acha que só unção vai resolver. Claro que ajuda e ajuda. Essa é a minha leitura hoje, vendo o pessoal fotografando, o pessoal filmando e tudo mais. Mas tem que unir os dois. E que nem não, o que a Esther falou, eu vejo muito isso também, desse propósito, que tem algo a mais ali. Tá? Não é simplesmente chegar e dizer, vou lá,
que nem tecnicamente eu fotografava bem. Pô, mas o que mais que tem? Sabe, assim, ó, pô, e aí às vezes eu tô lá capturando, fotografando, aí tá o Ragnar também tá lá chorando, ele diz que não chora, mas ele chora lá também. Pô, cara, porque tá querendo ou não, tá tocando. E eu me vejo muito isso, quando você lá cantando, que parece uma leoa, é eu fotografando, e ninguém vai me segurar ali, ninguém me segura, sabe? Eu quero aquela imagem. Eu consigo visualizar a imagem antes de fazer ela, porque eu já vi ela, é impressionante, Uau. sabe? E coisa que antes eu, ou Noel, né, antes de estar vivendo nesse mundo, eu vejo, cara, que era simplesmente, testar, deu certo, não deu, tudo bem, e é bem essa. Vamos caminhar e vamos... Me permita uma colocação tem ainda. Bondade, tem esse bondade. assunto é tão Sim. interessante. É gostoso. Esse dava só um, tem a bondade, meu. Tu sabe que é uma das causas que muita gente está sofrendo hoje por ignorar essa recomendação bíblica de buscar o conhecimento. Como já foi dito, você frisou, Esther frisou, o conhecimento é importante, mas não é tudo. Agora, unção sem conhecimento também tu não vai saber como está no caminho certo, vamos dizer assim, entendeu? É como uma arma poderosa na tua mão e tu não saber para onde atirar. É mais ou menos isso, que a unção é poder de Deus. Então, o que nos faz lembrar? Oséias, capítulo 4, verso 6, um dos profetas do Antigo Testamento, Deus usava muito esse profeta, e uma das declarações que ele fez é: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então, as duas coisas têm que andar lado a lado. A sabedoria, a unção e o conhecimento. Que é a parte espiritual com o intelecto, entendeu? Alimentado por essa verdade. Aí me vem, a gente vai falando, o Espírito Santo vai dando mais palavra, né? Se você observar Romanos capítulo 12, verso de número 2, o apóstolo Paulo ele ensina: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tu pode ser bom, tu pode ser agradável, mas você não é perfeito, nem eu, o ser humano não é perfeito. Estamos sendo trabalhados, mas ele é perfeito. Então, quando você transforma a tua mente pela renovação das Escrituras, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz e não volta vazia. Jesus disse em João capítulo 6, verso 63, que a carne para nada aproveita, mas as palavras que vos tenho dito são espírito e são vida. Então, quando a palavra de Deus entra no coração, você tem vida em si mesmo. Essa vida é do autor da vida, que é Jesus, que também é o autor e consumador da nossa fé. Então, o conhecimento é importante. Eu podia avançar, eu não sei se eu posso falar mais 1 ou 2 versículos. Pode ser. Rapidinho, olha só que interessante aqui, ó. Jesus batia de frente com os religiosos da época. Os fariseus, eles eram ascéticos, rigorosos, zelosos, ao ponto do apóstolo Paulo dizer em Romanos 10, 12, eu dou testemunho que esse povo busca a Deus com zelo, porém sem entendimento. E aqui que está o quê da questão? Em João capítulo 5, verso 39, Jesus disse assim para os fariseus, os religiosos, os religiosos da época: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e elas mesmas testificam de mim. Contudo, o verso 40 ninguém fala, porque você vai pegar um texto isolado, fora de contexto, serve de pretexto para virar heresia. Então, o verso seguinte, ele está confirmando o verso anterior. Contudo, vocês não vêm a mim para terem vida. E eles estavam defendendo a lei de Moisés ali no contexto daquela época. Então, o que acontece? Jesus disse: se vocês realmente crescem em Moisés, como vocês dizem que creem, vocês creriam em mim, porque Moisés falou a meu respeito. Então vocês examinam as Escrituras, fazem bem, porque julgais ter nelas a vida eterna. E realmente, elas testificam de mim, mas vocês não vêm a mim para terem vida. Então esse é o grande quê da questão. As pessoas têm que se voltar para Jesus. Claro, não é por força nem por violência, é com entendimento. Não, realmente isso aí faz sentido. Faz sentido para você que está nos ouvindo essa palavra? Você já tem batido em portas, você tem ido a tantos lugares, você tem fome de Deus, a tua alma anseia por Deus. Só que talvez você que está nos assistindo, né, Tia Araju, Esther,
está batendo em portas erradas. Você tem uma alma preciosa, Deus ama você e quer te dar grandes vitórias. E a boa notícia que eu tenho para te dar, já está consumada na cruz do Calvário essa grande obra salvífica para te perdoar, para te libertar, para te salvar e te abençoar. Só que o caminho, a verdade e a vida é Jesus. Atos capítulo 4, verso 12. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Somente através do nome santo e bendito de Jesus. Uau. Muito bom. E aí, querendo ou não, tu já falou, JP, disso, de abrir o coração, de estar aberto, né? E aí, Verdade. quando chega e fala, bate em várias portas. Eu também, o Noel, fiz faculdade de História para entender o ser humano, para entender como é que é a vida. E hoje, daí, me formei lá em Santo Ângelo, lá na URI, e tipo assim, um bom entendimento da humanidade tinha, mas depois, quando eu vim para cá, né, e vim para conhecer o mundo cristão e viver como Cristo, eu me sinto em um ano aí, praticamente, que eu tô no Evangelho, parece que eu fiz 1000 faculdades. Acredito. Uau. Sabe, porque a gente amadurece muito, 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 que o cara fica pensando assim, cara. E aí a ideia, vamos falar um pouquinho disso então, de abrir o coração e falar um pouquinho, tremendo. e vamos puxar esse, tá? E daqui a pouco a gente puxa o outro, mas vamos lá, vamos falar um pouquinho como uma pessoa abre o coração. Eu tô aqui, tô afim, ou até pra ti também, que tá aí, que tá pensando assim, que estrada que eu vou tomar, como que eu vou fazer, e aí sugestões práticas mesmo do dia a dia, 2025, como é que a gente pode fazer e trazer isso para dentro de você, isso, por mais seja o seu esposo, o seu filho, ou coisa parecida, é você que vai trazer, e não é o outro, certeza absoluta disso. Vamos falar um pouquinho então disso, de abrir o coração. Então, Pode falar. Olha só que interessante. Você iniciou o podcast falando que esse programa seria diferente hoje. Sim. No quesito de se aproximar mais de Deus, não é verdade? Que a gente tem que se aproximar. E o apóstolo Tiago, ele diz nas Escrituras, o próprio Espírito de Deus trouxe essa palavra e ele escreveu: achegai-vos, pois, a Deus, e ele se achegará a vós outros. E para se achegar a Deus, agora entra nessa questão do coração. Sim. Se você não tiver um coração sincero, de querer, de desejar, Deus não arromba a porta. Inclusive tem um texto em Apocalipse que diz: eu estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Isso faz sentido para você? Com certeza, muito sentido. Você passou por esse processo, Sim. Nós passamos por esse processo. O que acontece é que nós estamos inseridos em um mundo que o contexto da cultura do mundo, ela te afasta de Deus, em vez de te aproximar de Deus. Então a pessoa sofre, padece, né? Entra num jugo desigual, mas quando ela ouve o evangelho, é mais que um remédio, é a cura da alma, é alimento para o pecador se converter ao Senhor de todo o coração e ser livre das suas culpas, porque foi o que Jesus fez lá na cruz do Calvário. Ele nos livrou das nossas culpas, das nossas transgressões, e na realidade todos nós estávamos separados da glória de Deus. Paulo fala disso lá em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, como disse Paulo em Colossenses, nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Mas aprove a Deus tomar o nosso lugar para levar as nossas culpas, as nossas transgressões e liberar o perdão. Agora, se eu não abrir o coração, nada vai acontecer. Inclusive um milagre, uma cura, uma bênção qualquer. Se não abrir o coração, não vai acontecer. E isso acontecia muito com os religiosos. Quando ali em Marcos, capítulo de número 7, Jesus batendo com aquele conceito religioso da sua época, os escribas, os fariseus,
ele citou uma passagem do profeta Isaías. Bem profetizou o profeta Isaías a vosso respeito. Esse povo me honra só com os lábios, o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seguindo tradições de homens. Isso é forte, gente. Então, se a gente abrir o coração, Deus vê o coração. O profeta Samuel, na escolha do rei sucessor de Saul em Israel, Davi, ele estava para ungir Davi. E ali estavam os filhos de Jessé reunidos. E ele estava pronto para ungir homens jovens de boa aparência. É esse Senhor? Não. É esse Senhor? Não. Não, então é esse Senhor. Daqui a pouco vem uma exortação do papai, o Pai Celestial. Samuel, eu não vejo como você, homem, vê, como os homens veem o exterior. Eu vejo o coração. O grande segredo é o coração. O coração estar aberto, se aproximar. Deus trabalha. Inclusive o profeta Jeremias, no capítulo 17, ele diz: enganoso é o coração do homem e perversamente corrupto. Quem o conhecerá? Porque a gente se engana, o nosso coração nos engana. Mas Jesus é a verdade que liberta. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O coração é transformado, é purificado. Você passa a dar frutos dignos de arrependimento. Ou seja, aonde havia ódio, rancor no coração, vai ter amor. Aonde havia perturbação, vem a paz. Aonde havia impaciência, intolerância, agora você passa a ser longânimo, benigno. Aonde não tinha controle de nada, era levado pela maré, por qualquer onda que levantasse, lá estou indo eu de arrasto. Agora tem domínio próprio. Eu encerro dizendo as palavras do apóstolo Paulo: todas as coisas me são lícitas, porém nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, porém não me deixarei dominar por nenhuma delas. Isso só é possível com a presença de Deus no coração. Um coração aberto, rendido ao Senhor. Ele tem espaço para trabalhar, fazer grandes coisas na vida do pecador. Aí, show. Esther, o que tu me diz isso de abrir o coração, de... Aqui, querendo ou não, a Esther já cantava desde pequenininho, então daí, tipo, não teve muita... Influência. Não teve... A boa influência. Mas você falou sobre o passo a passo, né? Que isso, é um passo a passo. Isso, mas não, tipo, não é um tutorialzinho, mas assim, ó, pô, para pessoas que estão hoje aí, assim, pronto. Vou caminhar, vou começar a fazer. O que eu devo fazer? Como que pode me ajudar aqui em 2025? Eu morando aqui na nossa região, como é que eu posso estar fazendo isso? Bom, embora eu nasci dentro da igreja, cresci nesse meio, eu escolhi Jesus no meio do caminho. Jesus, ele escolheu a gente. Mas com o tempo a gente precisa decidir se a gente vai querer ou não estar com ele. E uma vida com ele é uma vida de renúncias. E embora seja filha de pastor, a última coisa que eu queria ser era pastora, era estar nessa responsabilidade. Mas quando o Senhor chama a gente, é mais forte, é de dentro para fora. Mas é uma escolha, não foi uma obrigação. E dentro da igreja, né, eu já vi tantos testemunhos, não é? Eu venci a prostituição, eu venci o caminho das drogas, a prisão. E ali eu fiquei, o que eu venci, Senhor? E eu entendi que eu venci minha própria vontade, meu ego e a religião. Eu cresci no meio do sistema, eu cresci com muito... o filho de pastor tem bastante obrigação e exemplo para dar. E no meio disso tudo eu superei, eu descobri, não é, o que dentro da religião ainda tinha algo mais profundo. E ao invés de eu sair de cena, de eu me rebelar contra, eu ficava perguntando, tem algo a mais? Aonde tu tá?
além de tudo que eu estou passando, e foi onde eu conheci o reino de Deus. E esse passo a passo para conhecer o reino de Deus, não importa quantos anos a pessoa tem de ter conhecimento de Jesus, e também aonde ela está, ela só precisa começar, só precisa dar o primeiro passo. E antes de mais nada, para conhecer um verdadeiro amor genuíno de Jesus, eu quero te dizer que, primeiro passo, você não pode padronizar. Não padronize Deus. Nós, normalmente, queremos referenciar Deus a pessoas que às vezes não deram um bom testemunho para nós como cristão. Nós padronizamos Deus com a forma que nós somos tratados pelo nosso pai, líderes, professores. E quando a gente coloca Deus nessa caixinha, a gente acaba limitando a grandiosidade que Deus é. E eu quero já começar a te pedir, já anota aí no teu caderninho, não coloque limites naquilo que Deus pode fazer na sua vida, porque quando nós estamos abrindo nosso coração, como o tio Josias falou, o abrir o coração é você se permitir olhar para o mundo com outros olhos, porque o reino de Deus, ô Noel, é totalmente a cultura da nossa terra de ponta cabeça. É totalmente o contrário. Então, para que a gente tenha esse olhar, a gente vai precisar tirar o padrão do que a gente aprendeu. São os conceitos, não é desaprender, os conceitos. Mas é você ter um coração humilde para vagarosamente entrando nesse novo caminho. E quando você entende esse acesso, a gente começa a olhar para Jesus. Então, você não precisa se converter e ir para uma igreja agora, ir para a igreja do Noel, do tio Josias. Não é sobre isso. Mas é você olhar para Jesus. Jesus é uma grande inspiração. Foi a inspiração de o melhor líder do mundo. Ele é considerado um dos melhores professores. Ele foi considerado um grande mestre. Então, por ele ser considerado um grande homem, ele é a nossa referência. Começa a olhar para o que ele faz. Jesus é a própria natureza do Deus vivo, explicando para nós como que a gente deve ser gente. Então, não estou aqui te pedindo para você ser anjo, mas é você ser gente, olhando para Jesus. Jesus veio trazendo clareza no que era o Velho Testamento. No Velho Testamento, a gente começa a olhar, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquele outro. E aí a gente já acha, eu vou para a igreja, a primeira coisa é não pode. E muito pelo contrário, Jesus Cristo, ele vem para nos trazer liberdade. Então, eu encontrei liberdade dentro da igreja. Não precisei sair para conhecer o mundo, para me sentir livre, feliz. Não, é uma escolha. Eu escolho estar com ele. E não é uma prisão. Ele me faz ser livre todos os dias, aonde eu quem decido. Aqui eu posso, aqui eu não posso. Então, isso é o maior conceito de liberdade. É você estar com ele, se sentindo viva e aceita todos os dias. Esse é o primeiro passo, tá? O primeiro. Sim, o primeiro. Só para começar, Só para começar. Só para começar, né, Josias? Vamos. Eu quero ainda. Tem mais 2 temas eu quero tratar. Mas a gente está correndo contra o relógio, mas vamos lá. Tá? Posso fazer uma colocação ainda sobre o coração? Olha que interessante. Querido. Eu lembrei-me de uma passagem de Provérbios de Salomão que ele diz: guarda sobre o coração, que a gente diz, guarda sobretudo o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. É uma orientação da palavra de Deus. Porque o nosso coração, se uma das fontes contaminar, corre o risco de contaminar as demais. Por exemplo, nós somos seres humanos, temos relacionamentos. E a orientação guarda sobretudo o teu coração. Se uma das fontes contaminar, seja o relacionamento com o teu pai, ou com a tua mãe, ou com os teus filhos, com o teu esposo, ou com um colega teu, um patrão, enfim, corre o risco de contaminar as demais fontes. Então a orientação é guarda sobretudo, quer dizer, vigia. Não deixa descer ao coração aquilo que te feriu. Você pode até ouvir, mas não deixa descer ao coração. E outra coisa, evangelho é amor. Só perdoa quem ama. Quem não ama, não perdoa. E ele já nos amou e nos perdoou primeiro. Quem somos nós para não perdoar? Não é verdade? Sim. Então o evangelho basicamente é isso. Ele é amor, ele é perdão, ele é coração sincero, né, derramado diante de Deus, para que realmente tenhamos o caráter de Cristo, andar como ele andou. 1 João 4,6, se não me falha a memória, nós devemos andar como ele andou. Como é que ele andou? Ele andou em amor,
compaixão pelo próximo, fazendo o bem, curando os doentes, libertando os cativos, transformando vidas. Esse é o Evangelho. E uma das coisas que a gente vê, antes o Noel, antes de não ser cristão, e eu via isso como impossível. Impossível. Acredito. É impossível disso acontecer. Acredito. O Noel lá, como professor de história, ficava pensando assim, pô, isso aí que ele tá falando é só da boca pra fora. É só da boca pra fora. E aí depois que a gente começa a entender isso e começa a ver como é que a banda toca, como é que o negócio que funciona, como é que funciona, né, a engrenagem por dentro, como é que é. Existe muita aparência. Isso. Aí vem outra jogada. Vamos falar um pouquinho sobre a vontade do homem. Eu quero fazer isso. Uau! E a vontade de Deus. Agora sim. Talvez assim, é isso que a gente estava falando aqui, pessoal. Cada assunto desse se dá um podcast, é verdade, né? É verdade. E viu, Esther, como dá para falar, cara, dá. E a ideia, pessoal, não é a igreja tal, a igreja A, B ou C, né? Com todo respeito, com Deus, né? Isso. As denominações. Isso, mas é você com Deus. Deus é maior que isso tudo. Você com Deus, não é da igreja A, B ou C, é você com Deus. Eu não estou preocupado se que igreja que tu vai na igreja da Esther ou vai no José. Não é isso, cara. É você com Deus. Vamos falar então um pouquinho das vontades do homem que eu quero fazer isso, aquilo. O Noel, aí depois, para mim, ele pega e me quebra e diz, não, tu vai fazer uma coisa completamente contrária. Vamos dar um exemplo. Eu dizia para todo mundo e cantava aos quatro ventos que eu nunca ia me tornar evangélico. Quando eu falei isso para os meus irmãos, o pessoal ficou de boca aberta, assim, como é que vai? E foi, isso entrou e me quebrou. Esse foi um dos, e aí depois tem vários aí. Mas vamos falar um pouquinho disso. Posso falar? A Esther já falou Sim. na sequência. Eu vou tentar ser objetivo. Sim. Eu vou conectar essa tua pergunta à anterior. Quando a gente estava falando ali do amor, do perdão, Sim. do coração. Uma das coisas que eu mais tive que aprender, Esther, Tiaraju, querido Ragnar, também que está aí na retaguarda da nossa assessoria, né? E a todos vocês que estão nos assistindo, uma das coisas que eu mais tive que aprender no Evangelho foi a perdoar. E isso já responde a tua segunda pergunta agora, que tu fez. Isso é fazer a vontade de Deus. Não é o meu eu que deve prevalecer. Uma vez que eu estou em Cristo, Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 17, se não me falha a memória. Aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então Deus tem novidade de vida para nós. Isso é a transformação do caráter do cristão. Eu era um cara rancoroso, egoísta, soberbo, arrogante, entendeu? Só eu tinha razão. Todo mundo errado e só eu certo. E na verdade eu fui ver que eu era o errado da história. Por isso que Jesus é a verdade que liberta. Então fazer a vontade de Deus requer de nós renúncia. O Evangelho é renúncia. Evangelho sem renúncia é falso. Anota isso, você que está nos acompanhando. Evangelho sem renúncia é falso. Sabe por quê? Deus foi o primeiro que renunciou. Mas é heresia. Não é heresia. Filipenses capítulo 2. Jesus, ele não usurpou ser igual a Deus. Ele a si mesmo se humilhou, se esvaziou de si mesmo, assumindo a forma de servo. Entendeu? E veio habitar entre os homens. Ele conhece muito bem quem é você, quem sou eu. Ele sabe as nossas lutas, as nossas dores, as nossas limitações. Então ele se humilhou. Por que nós não vamos nos humilhar e realmente reconhecer e assumir essa verdade que vai trazer libertação, mudança, nova vida, sabe, visão ampla de reino de Deus, um foco novo, que foi o que aconteceu com você, comigo, com todo aquele que nele crê. Então, respondendo a tua pergunta, fazer a vontade de Deus, eu acho que eu vou voltar numa segunda resposta, deixar a Esther falar um pouco, mas fazer a vontade de Deus, primeiro, requer renúncia. Só que renúncia sem fé, tu não vai conseguir. Porque a renúncia é uma das obras da fé, e fé sem obras é morta.
Ah, eu creio, mas não renuncia, não se submete à palavra. Então é uma fé ainda abstrata, vamos dizer assim. Está no caminho, mas ainda não foi transformado. Está em transformação. Deus respeita os processos. Mas eu acho que aí entra um pouquinho naquilo lá que a gente falou, um pouquinho de ser religioso, de bem... São os conceitos. Isso bem... São os conceitos. E aí eu vejo bem, JP, que é o quê? Uma coisa assim, o que tem que fazer? Você tem que ir no culto todo final de semana. Então tá, tem no culto todo final de semana. Tem que ir de terno e gravata. Então vou de terno e gravata. São usos e costumes. Isso, mas tipo, eu vou viver essa vida... não é pra fazer isso, papapá, e daí simplesmente, então tá, terminou a minha vida, é isso aí, beleza, vou embora, né, vou não embora. É só isso. Mas é isso, mas que vem essa questão quando eu chego e fala da vontade de Deus, que é muito mais do que isso, então, não só de estar vivendo esse processo de, é isso, então tá, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo e tudo mais, e lá no íntimo que ninguém tá vendo, cometendo pecado um atrás do outro. Então não houve transformação. Pois é, mas entendeu? E aí o cara acha assim, ia na igreja e ficava nisso, sabe? É muito além disso. Quer ver uma coisa? Botando fogo na... Ô, Noel, não, cara, muito bem, perfeito. Quer ver uma coisa? Nós estamos nos esquecendo, a Esther há de convir comigo, do papel fundamental da pessoa do Espírito Santo. Em João capítulo 16, verso de número 8, se não me falha a memória, Jesus disse que quando o Espírito da verdade vier, e ele veio, porque Jesus soprou esse Espírito, ele consumou, é o outro Consolador. O Espírito do Senhor, que é o Espírito da verdade, vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Ele não falará nada de si mesmo, mas vos lembrará de tudo o que vos tenho dito. E ele glorificará o meu nome. É tudo para a glória de Jesus. Então, o papel fundamental, respondendo a tua pergunta, do Espírito Santo, se faz necessário, senão nada disso acontece. Não tem transformação, não tem evangelho genuíno. Tem outro evangelho, a Bíblia fala de outro evangelho. Mas não tem evangelho genuíno, transformador, evangelho de milagre, do sobrenatural de Deus. Sem a presença do Espírito Santo, é impossível acontecer. Me ajuda, Esther. E aí, Esther, o que tu concorda ou discorda, Esther? O que tu me diz? Concordo, com certeza eu concordo. Bom, estar na vida com Deus é uma vida de renúncia diária, mas estar com Deus ele nos permite a gente escolher as nossas próprias decisões. Isso é fantástico, porque às vezes tem sonhos que a gente vai viver que nem eram os sonhos de Deus. Nem era o projeto que ele tinha para nós. Mas a própria Escritura fala que ele realiza o desejo do nosso coração. Mas se nós às vezes não tiver maturidade para silenciar e esperar o tempo de Deus, pode ser que vai ter coisas extraordinárias que a gente poderia fazer nessa terra que a gente nunca vai fazer. Porque a gente foi lá e antecipou aquilo que nós não tinha maturidade suficiente. É a mesma coisa que meu filho tem 4 anos agora e eu dar minha escola para ele cuidar. É direito dele, a escola pertence para ele, mas ele não tem maturidade suficiente para abrir, fechar, para cuidar, para zelar, porque ele não está pronto, ele está em preparação. E a forma de agradar ao Senhor, a forma de agradar a Deus é tendo fé. Tendo fé, é um primeiro princípio. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então a forma de a gente ver o Senhor sorrir para nós agora, nesse momento, é acreditar, é ter fé, e depois é a obediência. Como a gente ama quando os nossos filhos obedecem, a gente fica tão feliz quando eles escutam na primeira vez. E por que às vezes a gente vai lá e fica... Deus, se é da tua vontade. Essa semana aconteceu algo com uma aluna minha, que ela falou, nossa, que coisa, né? Tá tão difícil vir nas aulas. Eu já tava começando a perguntar, será mesmo que é para eu vir na aula? E eu olhei para ela e falei, aluna, e será que não é realmente para você estar aqui e é por isso que tá acontecendo um monte de coisa? Porque a gente tem a tendência, Noel, em primeiro obstáculo, a ficar pensando, então não é para ser. Mas será que todos esses obstáculos é porque é muito para ser
e a gente vai começar a recuar. Então, a fé e a obediência são acessos, são chaves que aceleram o nosso propósito. Então, vai ter renúncia sim, porque é um teste do Senhor para ver o nosso nível de maturidade, se a gente vai conseguir administrar os bens que Ele tem para colocar em nós aqui nessa terra. E essa questão, Noel, de filhos que a Esther estava comentando, ela é tão fundamental que a sã doutrina bíblica, ela fala que se nós somos filhos, nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus das promessas do Pai. Aí, olha só, estamos com teclado e aí a Bíblia em cima ali, a gente parou nesse porém ali a gente já aproveitou que a gente já ia ler e eles disse, pô, cara, vamos aproveitar, já vamos colocar o teclado em cima e já estava preparado para isso. Vamos continuar, né, coisas de cinema, se a gente pode falar isso, né? Daí simplesmente, pá, apareceu ali o teclado da Esther. Mas temo nada aí, meu querido, vamos continuar. Então, nós estávamos aqui para fazer a leitura, o Noel, a respeito do que disse o apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, sobre a filiação, né? Isso. Se nós somos filhos, somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus das promessas do Pai. E olha que interessante, em Gálatas 4:6 ele disse, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama Abba Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Então realmente é uma palavra que nos faz entender. Fazendo a vontade de Deus é só sendo filho. Porque a vontade do homem não pode mais prevalecer, e sim a vontade de Deus, que é melhor, maior, agradável e perfeita nas nossas vidas. Então realmente, sendo filho, você vai conseguir fazer a vontade de Deus. E todo pai ama seu filho, todo filho deveria amar o seu pai. Se realmente existe esse amor, essa conexão, essa comunhão, vai fluir a graça de Deus sobre a vida da pessoa, não é verdade? Então, entre a tua pergunta em relação aí à vontade, a própria vontade, a vontade da carne é o pecado. O apóstolo Paulo, ele diz na carta aos Romanos, não falei a memória, deixa eu ver aqui, verso 14, verso 13, na verdade. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção baseado no qual clamamos Abba Pai, que quer dizer paizinho, né, do aramaico. Abba Pai. Abba Pai, que quer dizer paizinho. Então, nós estávamos escravos. Nós, como disse Jesus lá em João capítulo 15, né, versos adiante, ele diz, vocês não sabem o que faz o seu Senhor. Vós sois escravos, mas se fizerdes a minha vontade, vós sois meus amigos, se fizerdes a minha vontade. Então muda todo o cenário. Sim. A questão é ser filho, obediente. Obediente. E abraçar, né, e seguir a estrada. Esther, vamos lá então. Bora! O que tu vai cantar pra nós hoje, Esther? Olha, depois de todo esse papo abençoado de hoje, falando sobre filiação, sobre pai, sobre conhecer Deus vivo, que não tem nada a ver com a religião, com a igreja, com uma placa. Eu quero cantar uma música muito especial, que é um recado de Deus para você, para todos nós aqui. E eu declaro e desejo de todo o meu coração que essa música invada o teu coração. Que não seja só uma melodia bonita, mas um recado que talvez a resposta da oração que você estava pedindo aí pro Senhor. Bora? Bora. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar.
Alguns são de pé, de outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não precisa de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu pai leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tá forte. E Uau. respira, né, cara? E vai. Tá forte. E Tá vamos forte. lá, mas vamos finalizar. Vou pedir, próxima vez, Esther. É obrigatório, quando o GP vier pra cá de novo, vamos fazer mais um podcast, gravar 2, 3. Será uma honra. Tá muito bom, muito bom. Posso liberar uma palavra pro pessoal que nos assiste? Não tem a nada. Você que tá angustiado, precisa ter um encontro com Deus, o Espírito Santo já te convenceu disso. Deve estar se perguntando, né, Tia Araju, o que eu devo fazer? A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele tudo fará. É só fazer uma entrega, é só dizer, eis-me aqui, Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Esse Pai, Ele vai resolver os teus problemas, vai te libertar das angústias dessa vida, vai te fazer uma nova criatura, vai te capacitar com dons, vai te dar visão, revelação, direção, e você não vai mais andar como um ceguinho lá no mundo sem saber de onde veio nem para onde vai. Pelo contrário,
você vai ter uma vida com propósito, que é o tema do próximo podcast, quem sabe, querendo Deus. Esther, considerações finais, Esther. Bora lá. Meu Deus, depois de toda essa conversa, só agradecer ao Senhor por esse privilégio de nos dar tanto conhecimento, tantas verdades. E mais do que toda essa teoria, tudo isso que a gente falou sobre Deus, eu quero te recomendar. Não só estude sobre Deus, experimente. Nada se compara a uma experiência. Você vai esquecer o que você estudou, vai passar o tempo, a gente vai envelhecer. Você pode até ir numa celebração, num culto, mas você vai esquecer um pouco do sermão, as músicas, você nem vai lembrar como que você estava vestido. Mas uma experiência que você vai viver com Deus muda tudo, acelera seu propósito e não tem comparação nenhuma. Então, eu poderia ficar horas aqui falando de Deus para você, às vezes não vai fazer sentido se você não se permitir. Então, a minha recomendação final, minha consideração final é: experimente, prove, pega tudo isso que a gente falou aqui e teste. Teste tudo e depois me conta. Eu quero saber o que aconteceu. Glória a Deus. Aí, show de bola. Muito bom, pessoal. Estamos terminando mais um podcast. Talvez de tudo que a gente conversou aqui, a ideia é essa de intimidade, de estar próximo, de viver não para o outro, mas viver para você e Deus. Quanto mais próximo, quando eu ou Noel achava que, não, até aqui tá bom. Opa, não, mas pode mais, e pode mais, e pode mais. Eu fiquei surpreendido. E tá mudando minha vida. E vai continuar mudando. Eu escolhi essa estrada e vou seguir. E já me mostrou para onde que eu vou seguir. Tá? Vamos terminar com a palhinha, mais uma de última hora, assim, pedindo, assim. Ok, bora lá. Algum pedido especial aí? O que você sentir. O que o coração mandar. Cara, vamos lá. Essa música também, acho que cabe muito com o que a gente está vivendo. O meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha e de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares. Oh, e sabe como é que é o nome dele? Yeshua.
Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Termina mais um podcast. Cara, eu não consigo nem terminar. Posso falar um versículo para encerrar? Achegai-vos, pois, a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Amém. Termina aí mais um podcast. Com a energia lá em cima, renovada e glória show de bola. A Deus. Sempre o podcast, sempre na terça-feira e quinta-feira um novo episódio. Muito obrigado e até a próxima. Muito bom, pessoal.